Que bom ter você aqui. Hoje eu quero te contar uma história. Tem recordação que a gente não guarda na memória como lembrança. Guarda no peito, num lugar fundo onde o passar dos anos não chega direito, onde as coisas não envelhecem nem desbotam. Eu tenho mais de 80 anos e tem noites que eu fecho os olhos e vejo com uma nitidez que espanta. O cheiro de terra molhada depois da chuva, o barulho do portão de madeira rangendo lá fora e aquele embrulho de papel pardo que mudou a direção da minha vida inteira. Não que eu soubesse disso naquele momento. A gente nunca sabe quando está no meio da história. Meu nome é Valquíria. Nasci numa casa pequena, numa estradinha de chão vermelho que subia e descia morro, como se não tivesse pressa de chegar em lugar nenhum. A região era de roças e gente simples, de vizinhança que se conhecia pelo nome do avô e pelo gosto da goiabada caseira. A vida tinha um ritmo próprio lá. A manhã começava com o canto do galo antes mesmo do sol pintar o céu, e terminava com o lampião na mesa da cozinha e o silêncio vasto da noite lá fora. Eu era a mais velha de 5 filhos. Isso, na época em que cresci, significava algo muito claro. Você aprende a ajudar antes de aprender a pedir. Aprende a segurar o choro. Aprende a ler o rosto da mãe para saber se o dia foi bom ou se foi daqueles que ela precisava de quietude. Eu já sabia fazer tudo isso antes de calçar o primeiro par de sapato de verdade, que foi presente de uma vizinha quando o que eu tinha já não servia mais nos pés. Minhas amigas guerreiras, o que fazem enquanto me ouve? Não esquece de curtir essa história, tá bom? Meu pai se chamava Geraldo. Era um homem alto, de voz grossa e mãos que pareciam feitas de couro de tanto trabalhar. Não era homem de muita conversa, mas tinha um modo de sentar na beira da cama na hora de dormir e escutar a gente que valia mais do que qualquer palavrão. Quando ele morreu, eu ainda era pequena o suficiente para não entender o tamanho do buraco que ele deixou. Só fui entendendo aos poucos, conforme os meses foram passando e as necessidades foram chegando com o peso que tem quando não tem homem na casa. Minha mãe se chamava Glorinha. Não era o nome oficial. No cartório estava escrito outro nome longo que ninguém usava, mas Glorinha era o que todo mundo chamava, e o nome combinava com ela de um jeito bonito. Era uma mulher pequena de estatura, mas que ocupava o cômodo quando entrava. Não por barulho, não por vaidade. Era uma presença, uma firmeza. Depois que meu pai foi, ela ficou alguns dias mais fechada, mais quieta, os olhos fundos demais. E eu vi de perto o momento em que ela fechou a porta do quarto e ficou lá dentro por um período que me pareceu enorme. Quando saiu, tinha algo novo no rosto. Não sei explicar direito. Era como se ela tivesse tomado uma decisão que ninguém mais podia desfazer. E tomou mesmo. No dia seguinte, ela acordou antes de todo mundo, varreu o quintal, colocou o feijão para cozinhar, sentou à mesa com um papel dobrado na mão e ficou contando o que tinha. Eu fingi que dormia, espiando da fresta da porta. Vi ela mover os lábios em silêncio, dobrar o papel de volta, guardar no pano amarrado e suspirar fundo. Não era o suspiro de quem está triste. Era o suspiro de quem está se preparando. Ela não contou para a gente o quanto era pouco. Não chorou na frente de ninguém, não reclamou do destino, não ficou esperando que a vida melhorasse sozinha. Em pouco tempo, arranjou serviço na fazenda do seu Aristeu, que ficava morro acima, uns bons 40 minutos de caminhada por uma trilha de capim alto. Ia lavar, passar, cozinhar, o que precisasse. E eu ia junto, porque naquele período ela não deixava a gente em casa sozinho por nada desse mundo. Dizia, com uma firmeza que não admitia contestação, que tinha gente ruim por perto. Eu nunca soube ao certo o que ela queria dizer. Mas aprendi que quando minha mãe falava com aquela voz, não era hora de perguntar. A caminhada era longa para pernas de criança, mas eu não reclamava. O caminho tinha cheiro de eucalipto e terra quente. Tinha o barulho do vento nas folhas de bananeira lá embaixo do barranco. Tinha passarinho que eu não sabia o nome, mas que cantava de um modo que parecia de propósito. Minha mãe andava na frente, o passo firme, a trouxa de pano na cabeça equilibrada sem precisar segurar.
Eu vinha atrás, de mão dada com o segundo mais novo, tentando convencer o caçula de que pedra de beira de trilha não era nada para colocar na boca. Fomos chegando à fazenda pela primeira vez, numa manhã em que o orvalho ainda estava nas folhas e a fumaça do fogão de lenha subia devagar pelo ar quieto. Era uma propriedade grande, bem cuidada por fora, cercas de madeira escura, o pomar organizado, o terreiro varrido. Mas havia algo por dentro, uma ausência que eu ainda não sabia nomear. As cortinas das janelas eram amareladas de tanto sol. A cozinha tinha aquele frio de lugar que ninguém aquecia com conversa há muito tempo, e na varanda, sentado numa cadeira de madeira, estava seu Aristeu. Era um homem mais para a quietude do que para a fala. Mãos grandes de quem lavrou terra a vida toda, ombros largos que carregavam algum peso que não era só do trabalho. Tinha um modo de andar pausado, pesado quase, que eu confundi por muito tempo com tristeza. Só mais tarde fui entender que era solidão mesmo. Uma solidão comprida, daquelas que vão se instalando tão devagar que a pessoa nem percebe quando virou o ar que ela respira. Ele nos olhou, chegar sem se mover da cadeira. Não falou. Fez um gesto com a cabeça que era ao mesmo tempo uma recepção e uma permissão. Minha mãe falou bom dia com a voz firme, agradeceu o trabalho sem sorrir demais, e foi para dentro da cozinha como quem já conhecia o caminho. Eu fiquei no terreiro com meus irmãos, de olho no mais novo para não me dar trabalho, e de olho também naquele homem quieto que continuava na varanda, olhando para o pomar sem dizer nada. Não sei explicar o que senti naquele primeiro dia. Era criança demais para ter palavras certas, mas senti. Senti que aquele lugar estava esperando alguém para começar de novo. Você se lembra de alguma pessoa da sua infância que mudou a sua vida sem saber? Escreve o nome dela aqui nos comentários. A gente não esquece quem foi bom pra gente. E enquanto o cheiro de feijão com linguiça começava a sair pela janela da cozinha, minha mãe tinha levado os mantimentos que ia precisar, porque era mulher de não deixar nada pela metade. Eu percebi que seu Aristeu tinha fechado os olhos e estava respirando de outro modo. Como quem sente, depois de muito tempo, o cheiro de lar. A gente aprende a conhecer as pessoas, não pelo que elas falam, mas pelo que elas fazem quando acham que ninguém está olhando. Eu era criança, mas já tinha esse olho. Talvez por ser a mais velha, talvez por ter aprendido cedo que prestar atenção era uma forma de se proteger. E naqueles primeiros dias na fazenda de seu Aristeu, eu prestei atenção em tudo. Minha mãe Glorinha era uma dessas mulheres que não precisava de muito espaço para mostrar quem era. Chegava num lugar e ia fazendo, sem cerimônia, sem esperar que ninguém apontasse onde ficava cada tralha. E quando seu Aristeu aparecia na porta para o desjejum, já tinha panela no fogo e mesa limpa, como se aquilo sempre tivesse sido assim. Ele parava, olhava para tudo aquilo e não dizia nada. Mas eu via a forma que ele ficava parado um segundo a mais do que precisava, como quem está reconhecendo algo que havia perdido. Minha mãe era uma mulher de cabelo escuro com uns fios brancos começando nas têmporas, que ela nunca escondia nem fazia alarde. Usava sempre avental, sempre trança, sempre o mesmo passo firme que eu aprendi a reconhecer pelo som antes mesmo de ver ela chegar. Tinha mãos que contavam toda a história dela. Calejadas, firmes, mas de uma delicadeza que aparecia quando ela pegava no rosto de algum dos menores. Era assim que ela demonstrava amor. Não com palavras compridas, com as mãos. Seu Aristeu, eu fui descobrindo aos poucos, era um homem de poucas facetas, mas cada uma delas era real como pedra. Não fingia alegria que não sentia, não inventava conversa para preencher o vazio. Quando não tinha nada a dizer, ficava quieto. E no começo, isso me causava uma inquietação de menina, porque eu estava acostumada com silêncio triste. O silêncio que ficou depois que meu pai morreu, e confundia toda a quietude com aquilo. Mas a quietude de seu Aristeu era outra. Era habitada, de quem está presente, pensando, observando. Não era ausência, era o contrário. Ele havia enviuvado algum tempo antes.
Nunca soube os detalhes, porque ninguém falava abertamente dessas questões naquele período. O que eu notava era aquela cadeira de balanço na varanda que ele nunca sentava. Ficava lá, no mesmo canto, como se pertencesse a alguém que fosse voltar. Toda vez que passava perto, desviava um pouco o olhar. Não era mágoa ostensiva. Era respeito. O tipo de respeito que só existe quando o amor foi de verdade. Fora isso, seu Aristeu era um homem de ordem e trabalho. A fazenda era bem cuidada porque ele acordava antes do sol e só parava quando o dia acabava. Não era homem de mandar fazer o que não fazia. Isso eu aprendi a respeitar sem saber ainda que estava respeitando. Com a gente ele era correto. Não era caloroso de início, não era o tipo que chega falando com criança e fazendo graça, mas também nunca nos tratou como empecilho. Me lembro vagamente de uma vez que um dos meus irmãos fez alguma traquinagem na cozinha e eu me preparei para alguma reação ruim. Mas ele resolveu com calma, sem fazer escândalo, e saiu como se não tivesse acontecido nada demais. Fui entendendo que aquilo era bondade. A bondade de quem não precisa de alarde para mostrar que existe. Quanto a mim, eu era a mais velha, a que vinha junto para cuidar dos irmãos enquanto minha mãe trabalhava. Meu papel estava claro desde o começo, não porque alguém tivesse mandado, mas porque era o que precisava ser feito. É um trabalho sem nome, mas é trabalho de verdade. E enquanto fazia isso, eu observava. Observava minha mãe entrar e sair da cozinha com aquela eficiência quieta. Observava seu Aristeu aparecer para o almoço, sentar à mesa, comer em recolhimento. Observava a maneira que ele às vezes ficava parado perto da janela depois de comer, olhando para o terreiro por uma demora que era longa demais para ser só descanso. Não me lembro de um instante específico em que percebi que ele estava prestando atenção nela, de um modo diferente. Essas percepções não têm hora marcada. A gente só vai notando. Um gesto aqui, uma pausa ali, algo deixado sem cerimônia que fala mais do que qualquer palavra. Era um homem aprendendo a se importar de novo. E uma mulher aprendendo a aceitar sem se diminuir. A fazenda foi se transformando aos poucos. Difícil dizer o que mudava primeiro. Talvez o cheiro, que ganhou canela e erva cidreira, onde antes era só madeira e vazio. Talvez o som, que ganhou voz de criança no terreiro e o rádio na hora do almoço que seu Aristeu não mandava desligar. Ou talvez fosse aquela cadeira de balanço na varanda. Um dia eu olhei e ela tinha sido movida 1 palmo de onde estava. Só 1 palmo. Mas tinha sido movida. A vida tem uma forma de criar rotina mesmo, onde você menos espera. A gente chega num lugar achando que é passagem, e de repente aquilo já virou parte do dia, já virou cheiro conhecido, já virou o caminho que os pés encontram sem precisar que os olhos prestem atenção. Foi o que aconteceu com a fazenda de seu Aristeu. Sem que ninguém tivesse combinado nada, sem que ninguém tivesse dito em voz alta, aquele lugar foi virando uma extensão da nossa vida. Não sei te dizer exatamente como eram os dias de lá. A memória da infância guarda mais sentimento do que sequência. O que eu sei é que a gente subia aquela trilha de manhã e descia de tarde, e no meio havia trabalho para minha mãe e uma espécie de liberdade vigiada para nós, que ficávamos no terreiro enquanto ela resolvia o que precisava ser resolvido dentro de casa. Eu cuidava dos menores. Isso estava claro desde o começo, não porque alguém tivesse mandado, mas porque era o que precisava ser feito, e eu era a mais velha. Tenho uma responsabilidade silenciosa que cai nos ombros do filho mais velho sem cerimônia nenhuma. Você aprende a carregar antes de aprender que está carregando. Os meninos encontravam aventura em qualquer canto. Uma formiga virava curiosidade, um tronco caído virava navio, uma pedra grande virava castelo. Eu não me lembro de ver meus irmãos entediados nem um dia sequer naquele terreiro. Menino pobre tem uma imaginação que menino de muito recurso às vezes não tem. Aprende a fazer o mundo do que encontra. Havia um peão mais velho que trabalhava com seu Aristeu há muito tempo. Um homem de poucas palavras, curtido de sol, que aparecia e sumia sem que eu soubesse direito os horários. E um mais moço de disposição alegre, que vez ou outra chegava perto da gente com alguma história engraçada para contar.
Não lembro os nomes direito. A memória de criança guarda mais o rosto do que o nome. O que eu guardo é que nenhum dos dois tratava a gente com indiferença. E isso, naquele período, valia muito. O almoço era o momento em que todos se reuniam. Minha mãe servia, seu Aristeu sentava, os outros vinham atrás. E havia naquilo um ritmo que foi se formando naturalmente, como o rio que encontra leito. Ela sabia do que cada um gostava antes mesmo de precisar perguntar. Nunca entendi como aprendia essas preferências tão rápido, mas sempre foi assim com ela. Absorvia as pessoas pelos detalhes miúdos, guardava tudo sem alarde. Seu Aristeu não era homem de elogio fácil, mas eu me lembro de uma vez, não sei te dizer quando, em que semana, em que mês, que ele comentou que a comida estava boa. Só isso. E minha mãe teve um sorriso que ela guardou rápido atrás da seriedade de sempre. Eu vi. Fingi que não vi. À tarde, depois que a lida pesada acabava, a fazenda ficava mais quieta. Minha mãe dobrava roupa ou passava o ferro, e eu às vezes ficava perto só por companhia. A gente não precisava de conversa para se sentir junto. Aprendi isso com ela. Silêncio bom tem uma textura diferente de silêncio ruim, e eu já sabia distinguir os dois desde pequena. Mas tem uma tarde que ficou em mim, não pelos detalhes, esses eu não guardo mais, mas pela sensação. Era um calor úmido daqueles que anunciam chuva, e minha mãe parou no meio do que estava fazendo e ficou olhando para os morros lá no fundo, verdes e quietos. Suspirou de um modo que eu não soube decifrar na hora. Perguntei se estava bem. Ela disse que estava pensando no meu pai, e não falou mais nada. Voltou ao que estava fazendo com aquela força nos braços que era típica dela. Eu não disse nada também. Só olhei para o mesmo horizonte e fiquei ali do lado, que às vezes é tudo que a gente pode fazer por alguém. Entendi naquele instante, do modo que criança entende, pela sensação, não pela razão, que minha mãe carregava o luto com ela para onde quer que fosse. Não de forma barulhenta, mas carregava, como quem leva uma pedra no bolso que os outros não veem, mas que existe. E foi aí que comecei a ter um pensamento que me envergonhou um pouco, mas que não foi embora mais. Comecei a querer que ela pudesse ter os dois braços livres para caminhar. Não sabia ainda que a vida estava, do modo quieto que ela tem, preparando exatamente isso. Dias depois, não sei quanto tempo, o tempo na infância escorrega diferente, seu Aristeu foi à cidade. Voltou de tarde com embrulhos debaixo do braço. Parou no terreiro e me chamou pelo nome. Foi a primeira vez que ele fez isso. Quando seu Aristeu me chamou pelo nome naquele fim de tarde, eu fiquei parada sem saber bem o que fazer. Era a primeira vez que ele usava meu nome. Até então, quando precisava me chamar para alguma coisa, era com um gesto ou uma palavra curta. Ouvir meu nome saindo daquela boca quieta teve um peso diferente. Era como se ele tivesse me enxergado de um modo novo. Ele pediu que eu chamasse minha mãe. Fui correndo. Ela veio com o passo de sempre, sem afobação. E eu fui atrás porque criança sempre vai atrás. Os embrulhos estavam no banco da varanda. Alguns menores, para os meninos, não me lembro bem o que era. Só guardo o barulho de alegria deles quando viram. Mas tinha 2 embrulhos diferentes, maiores, dobrados com um cuidado que os outros não tinham. Seu Aristeu pegou esses 2 e estendeu para minha mãe. Ela não pegou de imediato. Ficou olhando para ele com aquela expressão que eu conhecia. A expressão de quem está avaliando se vai aceitar ou recusar. De quem tem orgulho demais para receber o que parece esmola, mas discernimento suficiente para saber que orgulho, mal colocado, faz mal. Ele falou com aquele modo seco e direto que era só dele, olhando não bem para ela, mas para um ponto ao lado, como quem faz uma observação sobre o tempo. Que eu estava crescendo, que tinha visto na feira, que menina de certa idade precisava de roupa de cor e de fita de cabelo. A pausa que veio depois tinha um peso. Vi minha mãe abrir a boca. Vi ela fechar. Vi aquela batalha silenciosa que só acontece no rosto de quem tem orgulho e coração ao mesmo tempo.
E então, ela pegou os embrulhos com as duas mãos. As duas mãos, não uma só, o que dizia algo que eu senti sem saber nomear, e disse obrigada com a voz de dentro. Não a voz educada de sempre, a voz honesta. Seu Aristeu assentiu e foi distribuindo as outras coisas para os meninos sem cerimônia. O caçula agarrou a perna dele com aquela intimidade fácil de criança pequena, e houve um instante, brevíssimo, quase nada, em que a mão grande do homem pousou na cabeça do menino antes de afastá-lo com gentileza. Minha mãe viu. Eu vi minha mãe ver. Naquela noite, ela abriu os embrulhos à luz do lampião. Um pedaço de chita florida, rosas cor-de-rosa em fundo branco, e uma fita larga de cetim vermelho que brilhou como brasa. Era tecido bom, escolhido com atenção. Tem diferença entre pano comprado com pressa e pano comprado com cuidado, e qualquer mulher sabe distinguir. Ela ficou segurando o tecido por um tempo, passando os dedos pelas flores. Não falou nada. Quando falou, foi baixinho, quase para ela mesma. Ele é um homem bom. E guardou tudo com cuidado. Mas ali começou também uma tensão que eu só fui entender mais tarde. Porque pouco depois, não sei te dizer se foi no dia seguinte, se foi naquela mesma semana, apareceu na fazenda uma mulher que eu não conhecia. Era parente de seu Aristeu. Isso ficou claro pela intimidade com que ela falou com ele, como quem tem direito. Não me lembro o nome dela ao certo, a memória não guarda tudo, mas guarda o jeito. Era uma mulher de presença forte, sempre arrumada, com um olhar que varria o ambiente antes de pousar em qualquer coisa. Quando viu minha mãe na cozinha, parou na soleira com um sorriso que tinha mais avaliação do que calor. "Então é a senhora que está tomando conta da casa do Aristeu", ela disse, com um tom que podia ser elogio ou pergunta, dependendo de quem ouvisse. Minha mãe respondeu com simplicidade que sim, que trabalhava ali havia algum tempo. Nem mais nem menos do que a verdade. A mulher ficou o dia. Almoçou, ficou na varanda, conversou com seu Aristeu sobre assuntos de família que não eram da nossa conta. E em nenhum momento deixou de observar minha mãe com aquele olhar de quem está calculando alguma coisa. Na hora de ir embora, passou pela cozinha com uma voz adocicada demais e disse que era bom que ele tivesse arrumado uma ajuda. Que coitado, tão sozinho desde que perdeu a mulher. E jogou o nome dela, Lourdes, bem no meio da cozinha, como quem deixa cair uma pedra num poço para medir a profundidade. Minha mãe não parou o que estava fazendo, respondeu com naturalidade e continuou. Mas quando a mulher foi embora e o som dos passos sumiu lá fora, percebi que minha mãe estava demorando mais do que precisava numa tarefa simples. Não era distração, era pensamento. Era aquele lugar dentro da gente onde as novidades pousam antes de a gente saber o que fazer com elas. Eu fiquei quieta. Não era hora de perguntar nada. Era hora de deixar. O nome daquela mulher ficou no ar da cozinha, mesmo depois que a visita foi embora. Eu sentia isso. Era uma presença estranha, como quando a gente apaga o lampião, mas ainda enxerga o contorno da chama por um instante atrás das pálpebras. Minha mãe não falou nada, continuou com o serviço, mas havia algo distinto no silêncio dela naquele dia, mais denso, mais cuidadoso. Eu não perguntei nada. Aprendi cedo que há perguntas que a gente faz e perguntas que a gente guarda, e saber distinguir entre elas é uma forma de respeito. Mas a curiosidade de criança não tem o mesmo freio que o respeito. E foi o peão mais moço, aquele de disposição alegre que eu mencionei antes, quem sem querer me deu as primeiras peças do que eu precisava entender. Não me lembro como o assunto começou. Sei que eu perguntei quem era Lourdes, e ele ficou um instante mais sério antes de responder. Falou com cuidado, do modo que adulto fala quando decide tratar criança como gente, que era a mulher de seu Aristeu, que tinha morrido de doença rápida sem que ninguém pudesse fazer muita coisa, que os dois não tinham tido filhos, que depois que ela foi, seu Aristeu fechou uma parte de si mesmo que nunca mais abriu direito, e que a cadeira de balanço na varanda era dela. Aquilo eu não esqueci mais. A cadeira de balanço era dela. Fiquei quieta um bom tempo depois disso,
tentando arrumar dentro de mim o que tinha ouvido. Não era tristeza pelo que eu não tinha vivido. Era uma compreensão nova do que aquele homem carregava. Do peso que estava por trás daquela quietude dele que eu tinha confundido com frieza no começo. E havia também, crescendo devagar dentro de mim, um desejo. Querer que aquilo tudo desse certo. Que minha mãe e aquele homem pudessem encontrar uma forma de seguir juntos. Não sei se era sabedoria de criança ou só instinto, mas era genuíno. A revelação que mudou tudo de vez, porém, não veio de conversa. Veio de uma noite que eu não devia ter vivido, mas vivi. Não sei te dizer como foi que ficamos para dormir na fazenda. Acho que foi por causa de um dos menores, que não estava bem e minha mãe não quis fazer o caminho com ele no escuro. Seu Aristeu disse que tinha quarto, que era tarde, que no dia seguinte a gente ia para casa. E ficamos. Foi a primeira noite na fazenda. Os menores dormiram cedo, fundos. Eu demorei. E lá pela hora que o sossego ficou mais fundo, aquele sossego de fazenda que tem grilo e coruja e vento nas telhas, mas nenhuma voz humana, eu ouvi conversa baixa vindo da varanda. Levantei. Fui descalça pelo corredor. Fiquei parada na sombra da porta, longe o suficiente para não ser vista. Minha mãe e seu Aristeu estavam sentados na varanda, com um espaço de respeito entre os dois, olhando para o quintal escuro. O lampião entre eles fazia uma luz amarela e calma. Não era cena de romance. Era a cena de duas pessoas que foram colocadas perto uma da outra e estavam, pela primeira vez, se deixando falar de verdade. Não ouvi tudo. A memória não guardou tudo. Ou talvez eu não tivesse escutado tudo mesmo, a noite era grande e a voz deles era baixa. Mas ouvi fragmentos. Ouvi ele pronunciar o nome de Lourdes sem fugir. Ouvi minha mãe falar o nome do meu pai e a voz dela ficou mais quieta, mas não quebrou. E ouvi. Isso eu tenho certeza, porque ficou gravado num lugar que os anos não apagaram. Ouvi ela dizer que não tinha vindo para ocupar o lugar de ninguém. E ele respondeu, depois de uma pausa comprida, que sabia disso, mas que há coisas que a gente não escolhe. Voltei para o quarto sem fazer barulho. Me deitei com o coração batendo de um modo que não era susto. Era aquela sensação de estar dentro de um momento que vai importar, sem saber ainda o tamanho que ele tem. Fechei os olhos e fiz uma oração diferente das que eu costumava fazer. Não pedi pelo pai que tinha ido embora. Pedi para aquela história dar certo. Com aquela fé simples de criança que ainda não aprendeu a colocar condições no pedido, só pede, inteiro, sem reserva. E acho que foi ouvida. Depois daquela noite, o mundo não mudou de repente. As coisas raramente mudam de repente. Elas vão se acomodando aos poucos, como a água que encontra o caminho no meio das pedras, devagar e sem fazer alarde. Mas algo tinha se mexido, e eu sentia isso nos detalhes pequenos do dia a dia, naquele modo que só criança que presta atenção percebe. Minha mãe continuava sendo minha mãe. Acordava cedo, amarrava a trouxa, subia o morro com a gente. Cozinhava, lavava, passava, dobrava. Falava pouco, fazia muito. Mas havia uma leveza nova nela que era difícil de apontar com o dedo. Não era alegria ostensiva, não era sorriso fácil. Era mais como quando a gente carregou peso por muito tempo e alguém ajuda a segurar por um instante. A postura muda, os ombros baixam, a respiração fica diferente. Eu ficava observando isso com um misto de alívio e de algo mais complicado que demorei para entender. Porque tinha dias que eu olhava para minha mãe e ficava feliz de ver aquela leveza. E tinha dias que eu olhava para ela e sentia uma pontada no peito que não sabia nomear, mas que eu sei hoje que era saudade. Não saudade do que tinha sido, mas saudade do meu pai, que nunca ia poder ser o homem que estava ajudando minha mãe a respirar de novo. Saudade é uma daquelas coisas que não precisa de motivo novo para aparecer. Surge justamente quando a vida começa a ficar boa, como se quisesse lembrar o preço que foi pago. Levei um tempo para abrir espaço dentro de mim para o que estava acontecendo. Não porque fosse contra, nunca fui. No fundo, nunca fui. Mas porque a gente precisa de tempo para fazer as pazes com as mudanças, mesmo quando elas são para melhor.
Os meus irmãos eram mais novos e viviam mais no presente. Para eles, a fazenda de seu Aristeu foi virando extensão natural da vida, sem conflito interno nenhum. O caçula já corria para perto do homem quando ele chegava da roça, com aquela intimidade fácil de criança pequena que ainda não aprendeu a guardar afeto. O do meio tinha descoberto que seu Aristeu entendia de animais e ficava atrás dele fazendo perguntas. Eu via tudo isso e deixava acontecer. Mas dentro de mim havia um processo mais lento, mais cuidadoso. Como quem atravessa um rio pisando nas pedras, um passo de cada vez, testando o chão antes de colocar o peso. Foi num domingo que algo se deslocou em mim de um jeito mais definitivo. Não me lembro bem o motivo que nos levou à fazenda naquele dia de descanso. A gente não costumava ir aos domingos, mas foi por alguma pendência que minha mãe precisava resolver, e fomos. Quando chegamos, a casa estava quieta. Fomos entrando pelo portão que rangeu como sempre, e no meio do terreiro eu parei. Seu Aristeu estava na varanda, na cadeira de balanço. Era a primeira vez que eu o via sentado naquela cadeira. Estava quieto, olhando para o pomar com aquele olhar de longe que ele tinha às vezes. O sol da manhã batia de lado nele, dourado e preguiçoso. Minha mãe também parou. Por um segundo, os dois ficaram assim, ela no terreiro, ele na cadeira, sem dizer nada. Depois, ele fez um gesto com a cabeça que era um convite. Ela atravessou o terreiro, subiu os degraus e sentou perto dele. Não na cadeira de balanço, ao lado, mas estava ali. E eles ficaram conversando baixinho enquanto eu levava os menores para o fundo do quintal, e a voz deles chegava até mim como som de rádio tocando longe, sem que eu entendesse as palavras, mas sentindo o tom. Era um tom bom. Naquela tarde, no caminho de volta, minha mãe caminhou do meu lado em vez de na frente, algo que ela raramente fazia. Ela era de abrir o caminho, não de caminhar junto. O caçula dormia no colo dela, o peso quente que só criança tem quando dorme de verdade. Ela olhou para mim e disse que eu estava quieta. Falei que estava pensando. Ela esperou. Minha mãe tinha paciência para esperar resposta. Nunca forçava, nunca apressava. Perguntei, depois de um tempo, se ela gostava dele. Ela andou alguns passos sem responder. Quando falou, foi com aquela voz honesta dela, a voz de dentro, que respeitava muito ele, e que respeito era matéria séria. Não era resposta de amor de novela. Era resposta de mulher que já viveu o suficiente para saber que as coisas reais não chegam com música de fundo. Chegam com respeito, com constância, com presença. Fiquei satisfeita com aquela resposta. Mais do que satisfeita, fiquei em paz. Como se aquela pedra que eu carregava junto com ela no bolso tivesse ficado um pouco mais leve. Deitei naquela noite com uma clareza nova no peito. Não era certeza. Eu não sabia o que ia acontecer, ninguém sabia. Mas era a abertura. Era aquele lugar dentro da gente que para de resistir e começa a confiar. E eu aprendi, naquela noite, que confiar também é uma escolha. Uma das mais difíceis que existe. E uma das mais necessárias. A vida que estava se arrumando em sossego começou a chamar a atenção de quem não tinha sido convidado para participar. Essas coisas nunca têm começo marcado. Vão surgindo como erva daninha, que quando você percebe, já tomou conta do que estava crescendo bem. Numa comunidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo pelo nome do avô, não precisa de muito para começar conversa. E conversa começou. Não ouvi nada diretamente. Criança não ouve, ou quando ouve finge que não entendeu. Mas eu entendia. Entendia pela maneira que algumas mulheres olhavam para minha mãe quando a gente passava, pelo cumprimento que era curto demais, pelo sorriso que escondia julgamento por trás. Entendi pelo dia que ela voltou de uma ida à vila com o rosto fechado, aquele fechado que não era cansaço, era coisa engolida. Não perguntei, esperei. A tensão que veio de dentro foi mais difícil do que a de fora. Apareceu um parente da minha mãe. Não me lembro bem quem era, a memória às vezes poupa a gente de lembrar de quem deu desgosto. E foi logo ao ponto com aquela franqueza grossa que não é coragem, é falta de consideração.
Disse que estava ouvindo falar, que não ficava bem, que mulher com filhos pequeninhos não tinha o que estar todo dia na fazenda de homem sozinho. Eu estava no canto, fiquei quieta como parede. Minha mãe ouviu tudo sem interromper. Deixava a pessoa terminar, porque interromper era dar importância demais ao que não merecia. Quando ele acabou, disse com aquela voz firme e calma que era mais assustadora do que grito, que os filhos estavam sendo criados com dignidade, que o pão estava na mesa e que a memória do meu pai ela guardava no lugar certo, que era dentro do peito, sem precisar de lição de ninguém. E levantou para buscar mais água. Que era o modo dela de dizer que o assunto estava encerrado. O homem foi embora sem ter conseguido o que veio buscar, mas deixou algo no ar que não era fácil de varrer. Naquela noite, eu vi minha mãe sentada à mesa da cozinha depois que todos tinham dormido. Não estava chorando, mas estava em algum lugar que não era aquela cozinha. Fui até ela e sentei do lado sem falar nada. Ela passou a mão no meu cabelo uma vez e voltou a olhar para a frente. Ficamos assim um tempo. Só isso. Tem momentos em que o amor não precisa de palavras. É só duas pessoas na mesma mesa, no mesmo recolhimento, segurando juntas o peso da noite. Na fazenda, a pressão chegou por outro caminho. A parente de seu Aristeu voltou não sei quantas vezes ao todo. Perdi a conta. Sempre com um motivo diferente, sempre ficando tempo demais. Não me lembro do que ela dizia, só guardo a sensação. Aquela sensação de quando adulto fala de você em voz que pensa ser baixa o suficiente, mas não é. O que eu sei é que numa dessas visitas, seu Aristeu disse algo que a fez ir embora mais rápido do que tinha planejado. Não ouvi o que foi, mas o resultado eu vi. Ela foi, e ele ficou. E na hora do almoço ele disse obrigado quando minha mãe serviu. Não era hábito dele, mas naquele dia disse. Minha mãe não fez menção de ter ouvido, mas eu estava do lado e vi a mão dela pausar um segundo antes de voltar ao fogão. Era pouco. Era muito. A gente aprende que o amor não se anuncia sempre com declaração e flor. Às vezes, ele aparece num obrigado dito na hora certa, que vale mais do que qualquer discurso. Com um homem que não toma partido em voz alta, mas que deixa claro, pelo que faz, de que lado ele está. E seu Aristeu estava deixando claro. Tem algo que o julgamento dos outros faz com a gente que é pior do que a dor direta. Ele planta uma dúvida. Não de fora para dentro, mas de dentro para dentro. Começa a fazer a gente questionar o que estava claro, hesitar no que estava firme, envergonhar do que não tinha nada para envergonhar. Eu vi isso acontecer com minha mãe. E foi difícil de assistir. Ela não desistiu. Não era do feitio dela desistir. Mas houve um período em que ela chegava à fazenda diferente. Mais contida, mais cuidadosa, como quem aprendeu que está sendo observada e passou a se observar antes que os outros pudessem. Era um fardo desnecessário, e eu sentia como se fosse meu. Seu Aristeu percebeu, do modo silencioso que ele percebia tudo. Não disse nada, não era homem de dizer. Mas ficava um tempo a mais nos lugares onde ela estava, puxava conversa sobre assuntos simples, só para que houvesse voz no ambiente. Era a maneira dele de dizer que estava ali. Que nada tinha mudado. As consequências práticas também chegaram, de um modo que eu só fui entender mais tarde. Minha mãe começou a pensar em procurar outro serviço. Não me disse isso diretamente. Nunca foi de colocar fardo nos ombros dos filhos antes da hora. Mas eu ouvi fragmento de conversa uma noite, e o assunto estava lá. Palavras como dignidade, como nome limpo, como o que os filhos iam pensar quando crescessem. Aquilo me apertou o coração de um modo que eu não esperava. Não porque eu não entendesse, entendia. Mas porque eu já sabia, com aquela certeza que criança às vezes tem sem saber de onde vem, que se ela saísse dali, algo bom ia se perder para sempre. O tipo de bem que não volta. Certa vez ouvi, sem querer, ou talvez querendo um pouco, a parente de seu Aristeu dizendo para ele que a situação estava dando o que falar, que talvez fosse melhor arranjar outra pessoa para os serviços da casa. Seu Aristeu ficou quieto por um momento. Depois disse, curto, que a casa estava bem cuidada,
O serviço era honesto e o que as pessoas comentavam era problema das pessoas. Eu estava fingindo ocupação num canto e precisei me controlar para não mostrar o que estava sentindo no rosto. Minha mãe não soube daquela conversa logo. Soube depois, de alguma forma, que eu não presenciei. E quando soube, a reação dela foi diferente do que eu esperava. Em vez de alívio, ficou ainda mais preocupada. Como se a gentileza dele pesasse mais do que a opinião alheia. Me lembro de uma tarde em que ela me chamou para sentar do lado dela e disse que não queria que eu ou meus irmãos crescêssemos com vergonha de nada que ela tivesse feito. Que o nome da nossa família era o que ela tinha para nos deixar, além do pouco que tinha em dinheiro. Eu ouvi tudo, e então disse, com aquela coragem simples de quem ainda não aprendeu a ter medo da verdade, que eu não tinha vergonha de nada. Que eu havia trabalhar com honestidade todo dia, que eu havia cuidar da gente sem nunca reclamar, e que aquele homem era bom, e que isso não era motivo de vergonha. Ela me olhou por um tempo sem falar. Depois passou a mão no meu rosto, devagar, e disse que eu era mais velha do que minha idade. Não era elogio nem reclamação. Era constatação. Deitei naquela noite com o peito pesado, mas não do mau jeito. Era peso de quem carregou algo importante e entregou para o lugar certo. Palavra verdadeira dita na hora certa tem um alívio que nenhuma outra experiência dá. O que eu não sabia ainda era que minha mãe ia passar os dias seguintes tomando uma decisão que ela não dividiu com ninguém. Guardou dentro de si, como ela guardava tudo que era sério. E quando essa decisão ficou pronta, ela mudou o rumo de tudo. Tem decisões que a gente toma em voz alta, com testemunha e palavra dada. E tem decisões que a gente toma no recesso do próprio coração, sem anunciar para ninguém, e que são as mais firmes de todas, porque quando ninguém sabe, não tem como ninguém desfazer. Minha mãe era do segundo tipo, não sei quanto tempo ela ficou carregando aquela decisão antes de ela aparecer. Não me lembro de sinal claro nenhum. O que eu guardo é de uma manhã que teve uma qualidade diferente das outras. Ela estava na cozinha antes de todo mundo, quieta, de um modo que não era tristeza. Era resolução. Quem conhecia minha mãe sabia distinguir. Perguntei se ia subir hoje. Ela disse que ia. E disse que ia falar algo com seu Aristeu. Não disse o quê. Eu não perguntei. Chegamos à fazenda como sempre. Fui com os menores para o terreiro de costume, fiquei de olho no canto. Vi minha mãe entrar na cozinha, começar o dia normal. Vi seu Aristeu aparecer, sair para a lida. Pensei que talvez não fosse hoje. Mas no começo da tarde, quando o sítio estava na quietude de depois do almoço, vi minha mãe secando as mãos no avental e indo na direção dele. Dessa vez não fui atrás. Entendi que havia coisas que não eram para mim. Não vi a conversa. Não ouvi. Só vi de longe os dois parados, por uma demora que pareceu longa. Vi minha mãe com a postura de sempre, reta, sem se encolher. Vi ele pousar o que tinha nas mãos, devagar. Quando ela voltou, havia algo diferente na maneira que ela andava. Não era leveza exatamente. Era o andar de quem acabou de depositar um fardo que estava carregando há tempo demais. No caminho de volta para casa, andamos mais devagar que o normal. Perguntei, com cuidado, se tinha falado com ele. Ela disse que sim. Esperei. Ela deixou a pausa durar um pouco, do jeito dela. Depois disse que tinha sido honesta, que não ia continuar se aquilo fosse virar desonra para os filhos, que os filhos vinham antes de qualquer coisa. E que se ele achasse que estava ficando difícil, ela entendia e ia embora sem mágoa. Perguntei o que ele tinha respondido. Ela ficou um momento. Depois disse, com uma voz que tinha calor dentro, que ele não queria que ela fosse a lugar nenhum, que o que as pessoas falavam era conversa vazia, e que, se ela topasse, queria deixar tudo claro, do jeito certo, oficial, para não dar margem a mais nada. Parei no meio da estrada. Ela também parou e me olhou. Perguntei baixinho, casar? Ela assentiu uma vez. Só uma. Fiquei olhando para ela tentando achar dentro de mim o que sentia. E o que encontrei não foi susto nem resistência,
Foi aquela oração que eu tinha feito tempos atrás, deitada na fazenda, pedindo para aquela história dar certo. Estava dando. Abracei minha mãe ali no meio da estrada, com o caçula espremido entre nós dois protestando, e ela me abraçou de volta, com aquela força quieta que era a marca dela. Não choramos. Não éramos de choro fácil, nenhuma das duas. Mas havia algo naquele abraço, com o sol saindo das nuvens e o cheiro de terra úmida por todo lado, que era grande demais para caber só num abraço. Era gratidão, era alívio, era o sentimento de quando a vida, depois de tanto apertar, abre um espaço para a gente respirar fundo. E eu respirei. Entre a decisão e o casamento passou um tempo. Não sei te dizer quanto. Essas coisas no interior tinham o ritmo delas. Não eram rápidas nem lentas, eram do modo que precisavam ser. Havia providências a tomar, havia gente para avisar, havia uma comunidade inteira que ia ter opinião de qualquer forma, com ou sem convite. Mas o que ficou guardado em mim desse período não foi o movimento externo, foi o que aconteceu por dentro. Minha mãe ficou diferente naquele intervalo. Não de um dia para o outro. Foi gradual, como a cor do céu mudando antes do amanhecer, que você não consegue apontar o momento exato em que deixou de ser escuro. Ela continuava sendo a mesma mulher de sempre, com o mesmo passo firme e o mesmo avental e a mesma trança. Mas havia algo que tinha sido solto nela. Algum nó que ela tinha segurado por muito tempo e que estava, aos poucos, sendo desfeito. Eu ficava observando isso com um sentimento que demorei para entender. Era uma mistura de alegria e de tristeza que não se contradiziam. Conviviam como duas plantas crescendo do mesmo vaso. Alegria porque eu queria aquilo para ela. Queria de verdade. Tristeza porque havia nos gestos novos dela uma ausência que me lembrava do meu pai. Não a dor de perder, mas a percepção de que aquele espaço que estava sendo preenchido era um espaço que ele tinha deixado. Saudade não avisa quando vai chegar. Aparece nas horas mais inesperadas. Lembro de uma tarde, não sei te dizer em que época exata, a memória não guarda isso, que fiquei sozinha no terreiro da fazenda enquanto os menores tinham ido com minha mãe para dentro. Fiquei olhando para o pomar, para os morros verdes lá no fundo, para o céu que estava daquele dourado de fim de tarde que parece pintado de propósito, e me peguei pensando no meu pai, pensando se ele teria gostado de seu Aristeu. Se os dois teriam se dado bem, se sentado juntos numa varanda, se conversado sobre roça e criação. Tinha algo neles que era semelhante. Os dois eram homens de pouca fala e muita ação. Homens que mostravam o que sentiam pelo que faziam, não pelo que diziam. Acho que teriam se entendido bem. Esse pensamento me fez bem. Naquele período eu também cresci de um modo que não foi só de tamanho. Cresci por dentro. Comecei a entender coisas que antes eu só sentia. Entendi que a vida não tem um único fio, que ela é tecida de muitos ao mesmo tempo, e que perda e recomeço podem dividir o mesmo coração sem que um apague o outro. Entendi que amar de novo não é trair quem foi, é honrar o que ficou. Minha mãe nunca falou isso com essas palavras, mas viveu dessa forma, e eu aprendi vendo. Seu Aristeu também passou por um processo que eu percebia de longe, sem entender completamente. Foi ficando mais leve de um modo que era sutil, não era alegria barulhenta, nunca seria com ele. Era mais como quando uma casa que estava fechada há muito tempo abre as janelas e deixa o ar entrar. As coisas continuavam no lugar, mas a atmosfera do ambiente mudava. A cadeira de balanço foi a última transformação que notei. Não sei te dizer quando. Só sei que numa manhã eu olhei para a varanda e a cadeira estava num lugar diferente. Tinha sido girada a alguns graus, de forma que agora mirava mais para o pomar do que para o portão de entrada. Continuava sendo a cadeira de Lourdes. Isso nunca mudou, e eu acho que não deveria mesmo mudar. Mas estava diferente. Estava viva de novo, junto com tudo o mais. Houve uma noite em que não consegui dormir e fiquei olhando para o teto, pensando nessa trama toda. Na minha mãe, que tinha carregado 5 filhos e um luto e não tinha dobrado. Em seu Aristeu, que tinha ficado sozinho numa casa grande e não tinha endurecido.
em como os dois tinham chegado um até o outro, não por procura, mas por necessidade. E como às vezes é exatamente assim que as coisas mais importantes acontecem. Não quando a gente está buscando, quando a gente está simplesmente vivendo. E pensei em mim, no que eu queria para a minha vida quando chegasse a hora. Queria algo assim, não perfeito, não fácil, mas real, com alguém que me enxergasse de verdade, como seu Aristeu enxergava minha mãe, com alguém que trouxesse embrulho de papel pardo não para impressionar, mas porque reparou que eu precisava. Essa reflexão de menina ficou comigo por muito tempo, e quando mais tarde a vida me apresentou o homem que ia ser meu marido, eu me lembrei daquele pensamento de infância. Me lembrei que eu já sabia o que queria antes mesmo de saber que estava querendo. A vida ensina cedo quem presta atenção, e eu sempre prestei atenção. O casamento foi numa manhã de sol. Não me lembro de tudo. Nem tentaria, porque a memória de criança guarda mais sentimento do que sequência, e eu prefiro assim. O que ficou em mim não foi o programa do dia, não foi a ordem das coisas. Foi o que eu senti. E isso nenhum tempo apaga. A igrejinha da vila era pequena, de parede caiada que brilhava quando o sol batia de frente. Tinha banco de madeira escura, um cheiro de vela e madeira antiga que eu associo até hoje com algo sagrado. Não era casamento grande. Não havia recursos para isso, e minha mãe não era mulher de querer o que não precisava. Era simples, era honesto, era real. Que é tudo que uma cerimônia precisa ser. Eu me lembro de estar no banco com meus irmãos, os menores agitados do lado, e de olhar para a frente e ver minha mãe de pé perto do altar. E ver o vestido. Era um vestido simples, de tecido claro, bem feito pelas mãos de uma costureira da vila. Não tinha renda, não tinha cauda, não tinha nada que fosse além do necessário. Mas estava bem passado, bem cuidado, e minha mãe dentro dele tinha uma dignidade que eu não sei descrever. Era a dignidade de quem chegou até aquele momento tendo carregado muito, e chegou de pé. E no cabelo, presa com cuidado, uma fita de cetim vermelho. Eu reconheci na hora. Era a fita do embrulho de papel pardo, mas não era minha. Naquele dia na varanda, quando seu Aristeu abriu os embrulhos, havia 2 fitas. Uma para mim, que eu usei no cabelo naquela mesma semana com aquele orgulho de menina que ganhou algo bonito. E uma que ele deu para minha mãe, sem explicar porquê, sem fazer cerimônia. Só entregou. Minha mãe tinha guardado a dela com aquele cuidado que ela reservava para as coisas que importavam de verdade. Guardou por todo aquele tempo. E estava usando no dia mais importante. Aquilo entrou em mim como agulha no coração. Do bom jeito. Não chorei na hora. Segurei, porque tinha irmão pequeno do lado e não era hora. Mas senti. Senti tudo de uma vez. A perda do meu pai, o período difícil depois, as madrugadas em que minha mãe contava o que tinha, os olhares tortos da vizinhança, o embrulho de papel pardo no banco da varanda, as noites em que eu pedi para aquela história dar certo. Senti tudo isso chegar junto num segundo só, como quando a gente prende o ar por muito tempo e finalmente solta. Seu Aristeu estava de pé no altar com o terno que devia ser o único que ele tinha, passado com tanto cuidado que até eu notei. Não era homem de expressão fácil, nunca foi. Mas havia nele naquela manhã algo aberto que eu não tinha visto antes. Como janela que estava fechada há muito tempo e alguém empurrou devagar. Quando minha mãe chegou do lado dele, ele olhou para ela de uma forma que eu nunca vou esquecer. Não era olhar de posse, não era encantamento passageiro. Era olhar de reconhecimento. Era o olhar de quem vê alguém e pensa: é você. Era você que estava faltando. Eu tinha a altura de criança ainda, mas o que vi naquele olhar foi aprendizado de gente grande. O padre falou o que padre fala, e eu ouvi com um ouvido só, porque o outro estava ocupado com o que sentia. Quando os dois disseram que sim, quando saíram da igrejinha de mão dada com a gente atrás, quando o sol bateu nos degraus e minha mãe sorriu daquele sorriso que ela não usava com frequência, mas que quando usava iluminava o rosto inteiro, naquele instante eu entendi algo que carrego até hoje.
Entendi que recomeço não é fraqueza, é coragem. É o ato mais corajoso que existe. Pegar uma vida que foi interrompida, olhar para o vão que ficou e escolher plantar de novo, mesmo sem garantia de que vai nascer. Minha mãe fez isso. E seu Aristeu também fez, do jeito dele, quieto e firme. Os dois me ensinaram, sem saber que estavam ensinando, que gentileza de verdade não tem vaidade. Não anuncia, não cobra, não espera reconhecimento. Ela simplesmente aparece quando a pessoa precisa. Como aquele embrulho de papel pardo que não veio com discurso, não veio com condição. Veio porque um homem reparou, e reparar já é um ato de amor antes de qualquer palavra. Fomos para a fazenda depois. A vida continuou com o ritmo que a vida tem. Trabalho, criação, os menores crescendo, a roça com suas exigências e suas bênçãos. Não foi um conto perfeito. A vida nunca é. Houve dificuldade, houve desentendimento, houve dia árido como todo casamento tem. Mas havia uma base sólida, construída devagar, com material honesto. E havia uma menina que tinha visto tudo, que tinha guardado tudo, que tinha aprendido mais naquele período do que em muitos anos de vida depois. Essa menina sou eu. Com mais de 80 anos, sentada aqui com a memória cheia de alegria misturada com dor, como tem que ser uma vida de verdade. E quando eu fecho os olhos e deixo a lembrança vir, ela vai direto para aquela manhã na igrejinha branca, para o vestido simples, para a fita vermelha no cabelo da minha mãe brilhando no sol. E eu dou graças. A vida não me poupou de nada depois daquilo. Quem pensa que história boa termina no casamento não conhece a vida de verdade. Tem muito chão entre o altar e o fim da história. Tem filho para criar, tem necessidade para enfrentar, tem dia que o sol não aparece e a gente precisa encontrar a própria luz por dentro. Passei por tudo isso. Criei filhos, enterrei gente querida, conheci a fartura e voltei à escassez mais de uma vez. A vida não escolhe quem vai poupar. Mas tem um bem que ela me deu cedo, ainda menina, que eu carrego até hoje como se fosse o mais precioso que tenho. Não é objeto, não é terra, não é dinheiro. É um modo de ver as pessoas. Aprendi vendo meu padrasto, porque foi isso que seu Aristeu se tornou padrasto, com tudo que essa palavra carrega de responsabilidade e de escolha, porque padrasto não é obrigado, ele escolhe. Aprendi vendo ele que gentileza de verdade não faz alarde. Ela não chega anunciada, não cobra reconhecimento, não espera que ninguém aplauda. Ela simplesmente aparece quando a pessoa precisa, com a naturalidade de quem está fazendo a coisa mais óbvia do mundo. Um embrulho de papel pardo numa tarde comum. Uma fita vermelha para o cabelo de uma menina que não tinha roupa de cor nenhuma. Tão pouco, olhando de fora. Tão grande, olhando de dentro. Passei a vida tentando ser assim com os meus. Não sei se consegui em tudo. A gente erra, tropeça, tem dia que o cansaço fala mais alto do que o amor. Mas a intenção estava sempre lá. O exemplo estava lá, gravado em mim desde pequena, naquele homem quieto que voltou da cidade com um embrulho debaixo do braço e disse, sem drama e sem vaidade, que tinha reparado. Reparar. Parece tão simples? Não é. Tem gente que passa a vida inteira ao lado de outra pessoa sem realmente enxergá-la, sem notar o que ela precisa antes que ela precise pedir, sem perceber quando ela está carregando peso demais e oferecer a mão, não de piedade, mas de respeito. Seu Aristeu enxergava minha mãe. Via de verdade, via a pessoa inteira, a mulher forte, a mãe dedicada, o orgulho que ela tinha e que precisava ser respeitado, não contornado. E ela, da parte dela, aprendeu que aceitar com as duas mãos não é fraqueza. É reconhecer que a gente não foi feito para carregar tudo sozinho. Eles ficaram juntos por muitos anos. Não foram anos fáceis. Não existem anos fáceis quando a vida é dura e os recursos são poucos. Mas foram anos reais. Com desentendimento e reconciliação, com riso à mesa e silêncio necessário, com os filhos crescendo e saindo e a casa ficando mais quieta,
com os dois envelhecendo juntos, do modo que as pessoas envelhecem quando escolheram bem, com a serenidade de quem não tem arrependimento do que decidiu. Minha mãe partiu já com idade, depois de ter visto os netos e de ter chegado num lugar de paz que ela merecia desde o começo. Seu Aristeu foi antes dela, do modo quieto que ele fez tudo na vida. Não me lembro dos detalhes de nenhuma das duas perdas. A memória tem misericórdia e poupa a gente de guardar o que dói demais. O que eu guardo é o que foi bom, o que construíram, o que deixaram e o que deixaram em mim. Hoje, com mais de 80 anos, quando sento na varanda de tarde e vejo o sol descendo atrás dos morros, às vezes vem uma recordação que não pede licença. Não é imagem exata. É mais uma sensação. Cheiro de terra úmida, peso de criança no colo. O rangido de um portão de madeira. Uma fita vermelha brilhando no sol de manhã. E eu sorrio. Não porque a vida foi fácil. Não foi. Não porque não houve perda. Houve muita. Mas porque no meio de tudo, num momento em que podia ter ido tudo por água abaixo, a vida mandou um homem com um embrulho de papel pardo. E aquele homem reparou. E aquela mulher aceitou com as duas mãos. E uma menina que estava de olho em tudo, guardou aquilo dentro de si como guardaria uma semente, sem saber ainda o que ia nascer, mas sabendo que era algo bom. Se tem uma lição que eu quero deixar para quem me ouve, é essa. Não é conselho, não é receita, não é promessa de que tudo vai dar certo. É só isso. Presta atenção nas pessoas ao seu redor. Repara, enxerga de verdade, porque às vezes o amor mais importante da sua vida não chega com música e declaração. Chega quieto, numa tarde comum, com as mãos calejadas e um embrulho mal feito debaixo do braço. E se você não estiver prestando atenção, passa. Eu estava. Graças a Deus, eu estava.